Varsóvia é uma cidade que se reinventou como poucas no mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase tudo que você vê aqui foi reduzido a escombros. A capital polonesa foi brutalmente destruída, silenciada pelas bombas e marcada por uma das histórias mais duras da Europa. Mas Varsóvia não ficou no passado. No pós-guerra, a cidade foi reconstruída praticamente do zero, pedra por pedra, em um esforço coletivo que hoje é símbolo de resistência e orgulho nacional. Caminhar pelo centro histórico é caminhar por uma obra de reconstrução tão fiel que recebeu reconhecimento da Unesco. Nas décadas seguintes, Varsóvia viveu sob domínio soviético, período que deixou marcas profundas na arquitetura, na cultura e na identidade da cidade. Prédios monumentais, avenidas largas e contrastes urbanos que contam parte da história até hoje. E é justamente dessa mistura de passado doloroso, superação e modernidade que nasce a Varsóvia atual. Uma cidade que não apenas sobreviveu à história, mas aprendeu a transformá-la em força. Vem comigo conhecer um pouco dessa cidade resiliente, onde o passado e o futuro se encontram em cada esquina. Bem-vindos a Varsóvia! E eu começo o meu vídeo aqui em Varsóvia diante daquele que é considerado o edifício mais odiado da Polônia. Esse aqui atrás de mim é o Palácio da Cultura e da Ciência, um edifício inaugurado em 1955 como um presente de Stalin para o povo polonês. Mas o que tudo isso tem a ver com ele ser o prédio mais odiado da Polônia é o que eu vou explicar agora. Para a gente entender por que esse prédio é tão odiado, a gente precisa voltar muitos anos no tempo, algumas décadas na verdade, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e a Polônia, assim como outros países vizinhos, foram dominados pelos soviéticos, sendo transformada assim em um país satélite da União Soviética. E a Polônia só se tornou independente dos soviéticos lá pelo final dos anos 80. E esse prédio, que seria um presente de Stalin para os poloneses, na verdade era só uma lembrança de que quem mandava aqui eram os soviéticos. E por isso ele é um prédio tão odiado pelos poloneses, pois eles lembram os poloneses diariamente daquele período sombrio que a Polônia viveu. E hoje ele funciona como centro cultural, museu, teatro, e lá em cima tem um mirante onde você consegue ter uma vista em 360 graus daqui de Varsóvia. Vamos lá visitar o mirante do prédio, né, gente? A entrada é por uma das laterais, onde tem esse letreiro Palácio da Cultura e da Ciência aqui em polonês. Olha, a gente entra por aqui, tá? É que o prédio tem várias entradas, ele é muito grande. Então, é preciso saber exatamente onde entrar, tá? E é por aqui, que inclusive é onde ficam algumas exposições, tem museu também. Mas se você quiser visitar só o terraço, né, é possível, dá para comprar a entrada só para o terraço. A não ser que você queira passar o dia conhecendo o museu, né, visitando as exposições. E essa é a vista que a gente tem daqui de cima, de um dos lados dele, né, obviamente. Essa aqui é a estação central de trens de Varsóvia.
Esse aqui é aquele parque que eu tava agora há pouco lá embaixo. Meu hotel fica aqui pertinho. A parte moderna aqui, olha só. É que Varsóvia foi muito destruída durante a Segunda Guerra, né? Então, a parte histórica dela é relativamente pequena. A parte soviética é grande e a parte moderna também é bem grande. E aqui embaixo está acontecendo agora a Maratona de Varsóvia. E aí daqui a gente consegue ver um pouco mais da cidade. Olha, o centro histórico fica lá na frente. Ó, aquela parte lá do centro histórico. Inclusive, essa área que a gente está vendo aqui era onde ficava o gueto de Varsóvia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas segregaram os judeus a uma área aqui de Varsóvia, né, antes de serem levados para os campos de concentração. Bem semelhante ao que aconteceu lá em Cracóvia, né? Então toda essa parte aqui era o gueto de Varsóvia. Agora vamos seguir por aqui, porque a ideia é chegar lá no centro histórico. Vou precisar atravessar a maratona de alguma forma, não sei como, mas a ideia é chegar lá. Eu tô passando aqui numa zona que tem vários shoppings, muitas lojas, é aquela parte mais moderna, né, de Varsóvia que eu mostrei para vocês, lá de cima do prédio comunista, que tá bem aqui ao lado. Muito bacana, né? O povo aplaudindo, incentivando. Isso é muito legal. Bom, vamos seguir o nosso rolê por aqui, porque eu tenho um vídeo para gravar para vocês. Eu só tenho hoje para gravar esse vídeo aqui em Varsóvia. Amanhã é meu dia de folga. Amanhã eu não vou trabalhar, não vou gravar vídeos amanhã. Amanhã, minha gente, eu vou ficar na cama do hotel o dia inteiro. Vocês não têm noção, porque essa viagem tá assim, puxadíssima. Teve dias de eu gravar, por exemplo, lá em Berlim, em 2 dias eu gravei 5 vídeos longos, né, pro YouTube. Então assim, é muito puxado. Bom, gente, era nessa rua que eu queria chegar, tá? Ela é a rua considerada a rua mais bonita aqui de Varsóvia. Não sei pronunciar o nome dela, tô colocando o nome aqui embaixo, nos caracteres para vocês verem como é. E seguindo reto por ela, a gente já chega lá no centro histórico. Na real, aqui já pertence ao centro histórico de Varsóvia, tá? Mas as construções aqui são um pouco mais novas, né? A parte mais medieval da cidade fica seguindo direto por essa rua. Olha que bacana essa igreja aqui. Ela é de 1780. Olha, mudou bastante, hein? De lá pra cá mudou bastante, né? Mas a igreja é muito bonita, né? Essa igreja. E depois de cruzar uma maratona inteira, cá estou finalmente no centro histórico de Varsóvia. Eu quero mostrar esse lugar muito bonito, muito legal para vocês. Mas antes tem uma dica. Aqui em cima tem um mirante de onde a gente consegue ter uma vista muito bacana do centro histórico. Então vou começar a visita por aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui é praticamente o que sobrou depois dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Então essa aqui é a parte mais intacta da cidade. E eu vim por aqui, pelaquela avenida, e aqui a gente já entra nessa parte do centro histórico, que é a antiga Praça do Comércio. Deste lado nós temos o rio Vístula, que é o mesmo rio que passa lá por Cracóvia. Ali na frente é o Estádio Nacional. Aqui fica o que restou da Barbican, as muralhas medievais que cercavam a cidade antiga de Varsóvia. E é uma parte muito legal da cidade. Vou descer daqui a pouquinho para a gente poder circular lá embaixo. Esse aqui é o mirante, a gente chega por aqui, que na real é a torre de uma igreja. O sino ainda está aqui, olha, a igreja não existe mais, ela ruiu durante a guerra, né? Mas a torre ainda existe. A galera tá animada, hein? Ali na frente o prédio comunista que eu visitei no começo do vídeo. Então de lá até aqui foi uma caminhadinha super rápida. Só não foi mais rápido porque eu tive que atravessar a maratona 2 vezes. Mas super tranquilo de fazer a pé. E para subir a entrada custa 15 zlotys poloneses, que dá mais ou menos uns R$22. Bom, gente, vamos lá. Essa aqui é a Praça Antiga de Varsóvia. Ela foi fundada no século XIII e a cidade se desenvolveu a partir dela. Só que 85% de Varsóvia ficou completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por mais que essa parte aqui tenha resistido, muitos dos predinhos que nós estamos vendo aqui foram reconstruídos baseados em imagens, em pinturas que eles conseguiram resgatar no pós-guerra. Então tudo que você vê em Varsóvia hoje é resultado de um trabalho enorme de reconstrução no pós-guerra. E obviamente que a construção que mais chama a atenção aqui no centro da cidade é esse palácio, que é o Castelo Real de Varsóvia, construído no século XIV, e hoje ele funciona como um museu. E como toda cidade medieval, Varsóvia tinha sua muralha, a Barbican. Estou andando pelo que restou dela aqui agora, que é um passeio bem bacana para fazer aqui na cidade também. Essa aqui é a parte mais intacta da muralha, né? Do que restou da muralha. Afinal de contas, todas as cidades medievais tinham a sua muralha, né? Especialmente aqui nessa parte mais do leste europeu. E Varsóvia não era diferente, tinha uma muralha bem extensa, que restou pouco dela, né? E que a gente consegue visitar hoje. Obviamente que a muralha não era bonitinha como vocês estão vendo aqui, tá? Tudo polido assim, não era assim, tá? Era uma coisa bem mais rústica. Isso aqui também é um processo de restauro e reconstrução que foi feito para preservar essa parte da muralha que resistiu ao tempo, tá? E não sei se vocês estão percebendo, mas ela tem um formato semicircular, que era justamente para abraçar a cidade, tá? Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, aqui ó, ela foi construída com esses tijolos vermelhos, mas ó, aqui a gente consegue perceber as partes originais e as partes que foram reconstruídas. Isso lisinho, polidinho assim, é reconstrução, tá? O original era mais bruto, conforme a gente vê aqui embaixo, tá? Então tudo que a gente vê aqui, mais desgastado, mais bruto, é original. Tudo que a gente vê mais polidinho é restaurado. E aqui na frente fica o Barbican. O Barbican, explicando para vocês, é uma estrutura circular ou semicircular, né? Dependendo do tipo de construção, que é como se fosse um grande bastião de defesa, né? Semelhante ao Barbican que tinha na muralha também lá de Cracóvia, né? Que não existe mais. A daqui de Varsóvia ainda existe um belo pedaço dela, né? E lá tinha o seu Barbican e aqui também. E esse aqui, inclusive, era um dos portões de entrada daqui da cidade antiga. Obviamente que ele também foi reconstruído, tá? Chegar daqui para mostrar para vocês ali fora. Olha, esse é o Barbican, que era um grande portão de entrada da cidade. Olha só, tem entrada ali, ó.
E qualquer um que desejasse entrar aqui em Varsóvia teria que passar pelo Barbican e por todo o seu mecanismo de defesa. Era assim, ó. E aqui o rio Vístula. Observe que existiam duas paredes, né, duas camadas de muralha, né, para aumentar o poder de defesa, né, da cidade antiga. E tudo isso aqui foi construído no século XVI. E uma curiosidade é que dessa área aqui para lá era onde ficava o gueto de Varsóvia. Eu comentei no começo do vídeo que era onde os nazistas confinaram os judeus daqui de Varsóvia antes deles serem encaminhados para os campos de concentração. E foram mais de 300 mil judeus confinados no gueto de Varsóvia. E esse lugar ficava mais ou menos umas 2 quadras daqui para lá. E até perto do Palácio Comunista, do prédio comunista que eu mostrei no começo do vídeo. Era uma área assim gigantesca, afinal de contas, né, mais de 300 mil pessoas. Eu saí um pouquinho da muralha e vim até aqui a parte mais baixa para mostrar para vocês o ponto de vista que a gente tem da muralha a partir daqui. Porque era uma construção fortificada gigantesca e era muito alta também, né? Obviamente que ela era mais alta do que a gente consegue visualizar hoje. Mas ainda assim a gente consegue daqui ter uma noção do tamanho que era isso, né? E olha que interessante, gente, a fachada desse prédio. Que bacana isso. Essa parte baixa aqui de Varsóvia que eu nunca passei. Eu nunca estive aqui. É minha terceira vez em Varsóvia, tá? Mas nessa parte aqui embaixo, atrás das muralhas, aqui eu nunca estive antes. Tô achando bem legal. Olha só, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A altura dessas muralhas. E aqui na frente, novamente, o Barbican, onde eu acabei de passar. Visto daqui de fora, é até mais bonito, viu? Do que lá de dentro, lá de cima da muralha, né? E até aqui foi a parte que restou da muralha. Agora vamos circular aqui pelas ruazinhas, que é muito legal aqui dentro. E aqui no meio fica Stary Miasto, que é a antiga praça do comércio, aqui de Varsóvia também. Olha que lindinha essa praça. É aqui que eles montam o mercado de Natal no fim de ano. Fica muito lindo o mercado de Natal aqui dentro. O mercado de Natal de Varsóvia é um dos mais bonitos da Europa. Quem já esteve aqui, já viu, sabe do que eu estou falando. Agora vamos descer até a parte baixa da cidade aqui. Eu quero chegar nas margens do rio Vístula para mostrar para vocês a vista de lá e mostrar para vocês que, apesar de Varsóvia ser uma cidade muito fria, em Varsóvia tem praia. Sim, tem praia. Vamos descer por aqui. Uma coisa que me perguntaram no Instagram do Voo na Janela, falando nisso, se você não segue o Instagram do Voo na Janela, siga, porque lá eu compartilho os bastidores dessas viagens. Me perguntaram lá se os poloneses são simpáticos.
Então, gente, assim, os poloneses, eles são bem fechados. Não é um povo muito sorridente, tá? Eles são cordiais, tá? Mas assim, não espere muita simpatia, porque não tem mesmo. Não é que não seja um povo simpático, é que é um povo muito fechado, né? É um povo que viveu muitas décadas sob a cortina de ferro da União Soviética, então as pessoas endurecem mesmo. Outro problema aqui na Polônia é o idioma. Eles não falam inglês amplamente. Lá em Poznan, por exemplo, ninguém falava inglês. Era um problema. Aqui em Varsóvia, por ser capital, e Cracóvia também, por ser a cidade mais turística, o povo fala mais inglês. Mas nessas outras cidades, não. E agora eu estou procurando algum ponto onde eu consiga atravessar essa avenida aqui em frente para chegar do outro lado do rio. Porque é uma avenida larga que ela não tem ponto de travessia. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar por aqui e acho que eu vou atravessar pela ponte lá do centro histórico. Acho que vai ser mais fácil. Eu acho que por aqui eu consigo atravessar. Aqui por baixo eu consigo atravessar. Agora, gente, eu tô torcendo para que não chova, né? Porque o tempo tá um pouco estranho. Tomara que não chova e estrague o meu rolê aqui em Varsóvia. É que tem uns pontos de travessia subterrâneos aqui nessa avenida. Eu acho que aqui é um deles. Tenho quase certeza que aqui é um deles. Se não, seria só seguir até aquela ponte ali na frente, olha. E daria para atravessar pela ponte também, que tem uma escada de acesso à margem do rio. Mas por aqui é mais fácil, né? E cá estou do outro lado da avenida. Bom, aqui tem alguns barcos que funcionam como restaurante. Tá? Acho que não tem nenhum funcionando agora. E eu disse para vocês que Varsóvia tinha praia. Eis aqui a praia de Varsóvia. Sim, gente, essa faixinha de areia do outro lado do rio Vístula é a praia de Varsóvia. E tem gente na praia, tá? Olha lá. Obviamente que eu acho que ninguém vai tomar banho de rio agora, porque tá bem frio. Mas tem gente na água. Daqui eu consigo ver. E só para situar vocês, ali em cima está o centro histórico, onde eu estava agora há pouco. Inclusive, ali aquele mirante que eu estava antes de descer até a parte baixa aqui nas margens do rio Vístula. E olha só que bacana, quando a gente atravessa de volta aquela passagem por baixo da avenida, a gente pode entrar aqui no jardim do Palácio Real. Olha que lugar mais lindo! E do nada, bananeiras. Do nada. Uma coisa meio Burle Marx, né? Mas o jardim é lindíssimo. Nossa, as flores, o cheiro das flores é muito forte, gente. Caramba! E assim, para entrar aqui não paga nada, tá? Paga para você visitar as coleções de obra de arte do museu, né? Ou fazer a visita guiada pelos aposentos reais. Mas para visitar toda a parte aberta do palácio é gratuito, você não paga nada, tá? Agora eu vou subir aqui para mostrar para vocês o jardim superior como é. É um jardim lindíssimo também e o tempo aqui, gente, está muito estranho. Tinha sol pela manhã, já garoou agora há pouco. Eu só espero que não chova para não estragar o finalzinho aqui do meu rolê em Varsóvia. Mas olha que lindo é esse jardim que eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Olha que palácio mais lindo. Lindo, né, gente? E vamos continuar subindo aqui para mostrar para vocês do último nível do jardim como é. E tá bonito assim, muito florido, porque nós estamos no outono, nas primeiras semanas do outono. O verão acabou agora há pouco, porque no inverno, gente, morre tudo. Tudo isso aqui morre, praticamente tudo isso aqui morre no inverno. E aí eles replantam na primavera, porque aqui tem uma incidência de neve muito forte no inverno, né? É muito frio, muita neve,
E aí as flores, as plantas, elas não resistem, né? Então isso é muito comum em lugares muito frios. E chegamos aqui na parte superior do palácio. Muito bonito, né? Esse jardim aqui é espetacular. E daqui a gente tem uma vista muito legal de Varsóvia. E já vou lançar uma pergunta aqui para vocês responderem nos comentários. Vocês já conheciam Varsóvia? Já conhecem? Tem vontade de conhecer? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês. Agora eu vou sair por esse portão lateral para voltar para a parte alta do centro histórico. E aqui eu vou sair lá naquele mirante que eu estava antes de descer até as margens do rio. Para você ver, o centro histórico é pequeno, é muito fácil se locomover por aqui, apesar de que são muitas vielinhas, né? Não é difícil se locomover e dá para fazer tudo a pé. E aqui estou de volta à praça principal. E olha como ela é bonita a vista daqui. É a parte mais turística daqui de Varsóvia, também uma das mais bonitas, né? E esse foi o meu roteiro em Varsóvia, uma cidade fora do óbvio e que pode surpreender bastante. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.